o fantasma do presídio, enviado por um velho que trabalhava lá, um velho policial de 61 anos. Nos meus tempos de jovem ainda, eu era um carcereiro na prisão. Lá havia esse prisioneiro que me dava calafrios. Ele era, eu acho, de decência Thai, ele era Thai. Porque ele tinha aquele complexo escuro e o rosto dele parecia assim, ossudo e magro. Havia mystical tattoo em seu corpo, em forma de serpentes e crânios. Acredito que ele era um satanista. O cara, ele era assim, melancólico, ele tinha aquela aura escura em seus olhos, que constantemente parecia que ele estava planejando algo. Por essa forma que nós, carcereiros, nunca gostamos dele, claro, né, um estrangeiro. Existia um ar ameaçador que percorria aquele homem, que andava com aquele homem onde que ele fosse, como se ele tivesse envolvido em alguma conspiracia. Você também, esse velho devia ser também uma pessoa obcecada, que estava imaginando coisas de tão ruim que ele era, que estavam imaginando que estava sendo perseguido. Toda manhã ele murmurava suas rezas. Como se fala aquele negócio lá, as mantras me dava calafrio. E não adiantava o quanto nós gritávamos para ele parar. Para com isto. A gente sempre gritava para ele parar, batia na porta para ele parar. Ele continuava sem parar, mesmo se ele abaixasse a voz. De qualquer maneira, toda a prisão já estava ciente de suas mantras. E quando eu checava sua cela, eu via que ele estava rezando em direção ao oeste. Você poderia ver que havia algo maligno neste homem. Os muçulmanos também rezam ao oeste. Qual o problema? É apenas questão de gosto, ou de prática, ou de cultura. Tanto quanto esses povos são tolerantes com a cultura do outro, mesmo sendo asiático, só porque o homem era tailandês. E os incidentes estranhos começaram depois que ele foi morto a facadas. Um argumento num banheiro resultou-se em uma luta horrível. Alguns prisioneiros juntaram-se em grupo para matá-lo. Isso já foi tudo planejado. Tudo isso é xenofobia e racismo. Isso existe muito, muito aqui. Eles planejaram matar ele em grupo. E foi a manda dos carcereiros, eu tenho certeza. Aparentemente, eles seguraram ele
Coitado do cara, isso é muita discriminação. Só porque ele era diferente, porque ele tinha tatu e porque fazia mantra. E esfaquearam ele no coração e na garganta várias vezes. Que malditos. Depois disso, uma poça de sangue aparece e desaparece do nada, de uma maneira misteriosa. Esse cara, esse coitado do homem que morreu, deveria vir matar todas essas derrotas ruins que mataram ele. E ninguém disse porque ele foi preso, talvez por causa de drogas, claro. Que aqui prendem por nada. E droga, a pessoa é viciada, é problema dele, não é problema de ninguém. Talvez ele foi preso por drogas, não por matar alguém. À noite. Quem fosse no banheiro, via uma poça vermelha que emergia do nada. Precisamente onde o cara morreu. E isso é um sinal de seu espírito perturbado. Em algumas noites, aparentemente, quando tudo estava quieto, nós ouvíamos murmúrio de mantras que vinha do oeste. E ninguém estava lá. Ele deveria matar era vocês, se assim pudesse. Eu fazia tudo para vir matar essas pessoas todas enforcadas. Posto na TV, contada por um menino de 16 anos. Eu estava assistindo televisão em uma quinta noite. Era durante o nosso feriado escolar. E eu poderia assistir até noite, até tarde da noite. Eu havia jogado badminton com meus amigos naquele dia e estava muito cansado. A TV estava mostrando um filme de horror, daqueles tipo de Freddy Krueger, Friday do 13, naquele sexta-feira 13. Depois de uns minutos, porque eu estava muito cansado, eu dormi. O resto de minha família não estava interessado nesse filme, então eles foram para a cama cedo. Quando eu estava dormindo, já era mais de meia-noite, eu estava na sala sozinho. Eu tinha que ir para o banheiro. E por isso que eu havia acordado. A TV estava ainda ligada. Porque todos os programas haviam terminado. E tudo que estava lá era aquele branco, aquele vazio, aquela cor amarelada. E umas colunas vazias. E aquele barulho bem agudo que vem depois que todas as transmissões acabam. Assim que eu fui desligar a TV e me aproximei dela e os meus dedos tentaram alcançar os botões. Eu vi um rosto na TV. Era o rosto de uma mulher. Ela tinha aquelas bochechas redondas. E não era bonita. Parecia que a bochecha dela estava inchada. Seus olhos eram pequenos. Parecia os olhos de uma semente de melão. Sua boca era enorme. Os lábios eram horríveis. Ela riu. Meu coração caiu. Minha reação automática foi desligar a TV. Aí ela desapareceu. Depois que eu apaguei as luzes, eu fui para o meu quarto e me escondi debaixo do cobertor.
Eu nem atrevi-me ir para o banheiro. Com a minha uretra cheia, eu não pude dormir. Esperei até de manhã. Quando eu vi a primeira luz do sol, eu saí correndo para o banheiro. E também ir para a TV. Havia o sol batendo na TV agora. Eu liguei. E havia só aquela ainda estava vazia, não tinha nenhum programa, transmissão. E o rosto não estava mais lá. Estava aliviado. Eu fui para a TV imediatamente para dentro. Aí depois disso eu fui imediatamente para o quarto. Desde então, eu não mais vi aquele rosto grotesco. Eu queria perguntar se alguém tem explanação para isto que aconteceu. Meu TV era uma Mitsubishi Square 21 polegadas, conectada com um recorde de vídeo. Eu moro em um apartamento do governo, nesse bairro Queenstown. Isso não deveria ter acontecido. Alguém mais viu esse tipo de rosto? Eu tenho que procurar saber, porque essa foi a noite mais horrível da minha vida. Eu acho que desde que ele estava assistindo filme de horror. Esse filme de horror tem uma mensagem subliminal que encoda na mente da pessoa para ter essas visões. E por outro lado também poderia ser um fantasma mesmo ou um alien. Porque alien adora se intrometer nas transmissões aqui. Então, 3 coisas: ou a mente dele imaginou algo, ou foi um fantasma, ou foi um alien. Isso aqui foi contado por uma mulher de 26 anos. O título era o Velho Perverto. Quando eu tinha 16 anos, eu costumava pensar que os meninos eram as criaturas mais horripilantes, mais horrorosas na face dessa terra. Naturalmente agora eu penso diferente, mas levou algum tempo antes que essa opinião mudasse. Isso foi porque o que aconteceu com nós em nosso dormitório na universidade, na escola. Eu costumava viver em um hostel de escola. Era 4 meninas. 4 meninas ocupavam um quarto. A comida era providenciada na cantina, lá embaixo. E também havia um lounge com TV que todo mundo assistia junto. Havia também outras facilidades, como um toalete público, uma cozinha simples e até uma mini biblioteca e até mesmo áreas de jogos e lazer. Todas as meninas eram muito legais. Nós éramos irmãs e a gente cuidava muito uma da outra. Algumas de nós éramos tão assim apegadas uma à outra que a gente comia junta, estudávamos juntos, até mesmo tomavam banho juntas. Era um lugar, sim, muito feliz. Até um dia que um evento inesperado aconteceu.
Como você pode imaginar, existia vários tipos de caráter entre nós. Havia as meninas que eram assim um pouco moderadas, existia aquelas meninas selvagens, muito bravas, existia as meninas que eram muito coçante, muito safadas, existia as meninas que eram muito vadias também, existia aquelas que tinham a boca muito alta demais, e uma dessas era May. Quando May ria, ela parecia uma rainha, e quando ela falava, parecia um microfone. A melhor amiga dela dormia com ela, Serene. Elas eram loucas e eram também inseparáveis. Naquele dia, elas estavam tomando um banho juntas. Havia vários compartimentos no cubículo. Esses compartimentos não havia nenhuma porta. Nós, meninas, sempre ficávamos batendo papo enquanto a gente tomava banho. Mas nós não podíamos ver uma outra a não ser que a gente fosse para lá para olhar. May estava falando sobre um menino que ela gostava, que era muito sexy, de Gabe. De repente, ela ouviu a amiga dela num outro cubículo gritando. Ela saiu para ver o que estava se passando. Serene apontava para o ar. Ela gritava: aquele homem estava olhando para mim, ele estava olhando para mim. Quem? May não podia ver nada. O pai relatou o incidente para a diretora e uma busca foi lançada. Uma busca foi iniciada imediatamente. Isso era um caso muito sério. Havia um Pippin Tom, um perverso, no hostel de garotas. Isso não podia existir. Algumas horas nós gastamos checando, mas nada e ninguém foi descoberto. Serene foi novamente interrogada. Ela descreveu o velho como mais ou menos de uns 70 anos. Seus olhos tinham uma cor assim esbranquecida, como se ele fosse cego. A diretora não falou nada, exceto que nós garotas no futuro deveríamos ser mais cuidadosa. E nós noticiamos, nós vimos assim, parecia que ela estava com medo, a voz dela era trêmula. As coisas continuavam pacíficas nos próximos dias. Então, um dia, depois de um jogo de netball, quando eu estava me ensaboando dentro do cubículo, quem foi que eu vi olhando para mim, senão o mesmo velho? Eu fiquei chocada. Ele tinha aquele olhar, aquele rosto horrível, como se fosse uma pessoa doente. Seus dentes eram podres e ele ria e um olhar assim malicioso. Quando ele olhava para a gente, começava a rir de um modo malicioso. E aquele sorriso não era nada amigável. Aqueles olhos
era cheio de malícias, como se ele gostasse, ele estava adorando nos ver confortável. Um calafrio percorreu minha espinha e minhas pernas já não podiam mais mover-se. Meu coração começou a bater rapidamente em terror. Eu me cobri com ambas minhas mãos em um canto da parede e comecei a dar uns gritos assim horríveis, histericamente. E quando as outras meninas vieram para me resgatar, o velho já havia sumido. Ninguém soube nada. Ninguém havia visto ele sair quando elas entraram dentro do banheiro. Então começou um rebuliço no hotel. E nós queríamos fazer uma denúncia na polícia. Mas nossa diretora nos parou. Ela nos perguntou: vocês pararam para pensar como essa pessoa entrou com nossa cerca, que é muito alta, com nossos muros altos, e tem aquele negócio lá, choque, com nosso muro eletrônico que dá choque, e nosso tecnológico, segurança, cheia de tecnologia, segurança. Como é que só ninguém vê ele, só você, só a vítima que vê? Apesar que várias de nós estamos à cerca, estamos ao redor. O Angel brincou: ele é invisível? Vários de nós começamos a rir. Mas a diretora, o rosto da diretora permaneceu sério. E ela falou: sim, ele é o invisível. O nome do velho é Harry. E ele é um fantasma. Então ela começou a falar do velho, do cuidador, do caretaker, que é um cuidador que costumava manter o hostel limpo. Como é que ela emprega um velho macho para cuidar de hostel de meninas? Deveria ser uma velhinha, uma senhora de 45, 50, 70. E não um velho. Por que tem que ter um velho, não mulher? Ele era cego em nenhum dos olhos. E depois que sua mulher morreu, ele vivia sozinho. Ele não tinha nenhum filho. Alguns anos depois, ele foi pego espiando nas meninas que tomavam banho. Então a escola terminou o serviço dele, mandou ele embora. Como ele não tinha nenhum lugar para ir, ele foi enviado para um asilo de velho. E a diretora ouviu falar que ele morreu recentemente. Nossos cabelos agora estavam arrepiados para cima. Depois de ouvir isso, aquela noite, a metade das meninas não puderam dormir. Nas semanas que chegaram, nas próximas semanas, poucas de nós começaram a reclamar sobre ser sexualmente
abusada por esse fantasma. Então foi aí que nossos parentes, nossos pais ouviram da verdade sobre essa notícia e decidiram que a gente devia sair daquele lugar. Depois eu ouvi falar que o fantasma continua a causar problemas naquele recinto. Várias meninas reclamam que elas podem sentir mãos ásperas beliscando ou acariciando seus corpos quando elas estão nécadas, nuas, dentro do banheiro. Que velho nojento. Nem depois de morrer o miserável para de ser nojento. Em fato, uma das meninas até reclamou que ela foi estrupada. Isso realmente acontece. Os fantasmas aqui são tão malignos, tão perversos, tão sujos, tão nojentos, que nem depois da morte essas pestes dá paz a ninguém e descansam em paz. São ruins, sabe o que é ruim? Ruim na vida, ruim pior ainda na morte. Apesar, como isso realmente aconteceu, nós não temos a ideia. Eventualmente, várias meninas mudaram-se de lá, saíram de lá. Infelizmente, há sempre novas garotas entrando. Os quartos do hostel estavam muito em demanda naquele tempo, com um novo grupo de garotas. De alguma forma, o fantasma parou de visitar frequentemente. Talvez ele cansou de meninas de escola e foi procurar novas vítimas em outro lugar. Mas houve uma redução drástica nos números de disturbância nesse caso. Hoje parece que ele ainda aparece no meio da noite, pela madrugada. As meninas ouvem pisadas estranhas dentro do banheiro, mas quando elas vão ver, Harry não está por lá. E existe agora uma regra lá naquele hostel, que as meninas não devem usar o banheiro depois das 9 da noite. E ninguém ousa a perturbar as ordens, desobedecer a ordem daquele precinto. A não ser que eles não se importem que Harry venha fazer uma visita. O espírito em Chinatown. Aqui é a Chinatown da Singapura, que é o templo hindu. Parece um pouco com Recife, um pouco. Isso porque os ingleses quem fizeram tudo isso. Então vamos à história contada por um cara de 24 anos. Uma tarde, eu e meus amigos
estavam caminhando por Chinatown. Nós encontramos com um fantasma. Oh, really? Realmente. Isso aconteceu em um beco escuro. Onde poderia ser esse beco escuro? Beco escuro. Isso aconteceu em um beco escuro, a qual eu não lembro o nome. Nós estávamos caminhando e procurando por garotas e queriam pegar algumas vadias ou algo assim. Então foi quando nós descobrimos essa barraquinha que falava da nossa sorte, fortune teller ou adivinação. Havia essa velha sentada lá, mexendo com as cartas. Meus amigos, que eram um pouco assim, alvoroçados naquela noite, por não ter encontrado nenhuma menina interessante, eles me puxaram em tentar ver a minha sorte aquela noite e continuaram a me perturbar até que eu desisti e decidi tentar minha sorte. Mas eu, com uma condição, que eles pagassem a metade do serviço. A velha era ordinária, como qualquer velha de 70, 80 anos que você encontra por aí pelas feiras, e tinha que ser extraordinária. Claro, eu estava levando tudo isso numa boa, rindo e brincando, estava zoando dela, não estava sério, levando tudo isso a sério. A mulher pegou a minha mão, ela perguntou, fez algumas perguntas, e eu, tipo, parecia mesmo um louco. Ela me falou algo surpreendente. Ela falou: hoje você vai se encontrar com um fantasma. Eu tive aquele sentimento, aquele calafrio, pois ninguém me falou nenhuma coisa assim antes. Mas meus amigos não ligaram e começaram a rir. E eles não levaram tudo isso a sério. Então, quando a gente estava deixando o lugar e indo para o outro lado do beco, nós encontramos esse velho que estava de camiseta. Ele olhou para nós e começou a falar que eu ia ter um encontro, eu ia ter uma má sorte naquela noite. Esses povos são assim, eles gostam de amaldiçoar as pessoas, somente os velhos aqui. Ele falou: venha para minha barraca, eu quero ver a sua sorte, é para ganhar dinheiro, tudo isso são charlatão. Ele pegou a minha mão e me levou para os fundos do beco, como sempre. Meus amigos estavam se divertindo às minhas custas. Então eu descobri uma coisa estranha. Esse homem nos levou para sua barraca, que parecia mais como a da velha. Tudo isso é planejado, já é um esquema, um planejamento, são
Conmen, são Cone people, charlatões, enganadores, estelionatários. Nós perguntamos e ele nos falou que ele havia ido para o banheiro. Quando nós falamos a ele sobre a mulher, ele falou: que mulher? Então sua expressão, ele ficou assim, como se tivesse surpresa. E seus olhos ficou arregalado olhando para algo atrás de nós. Nós olhamos para trás e vimos a mesma velha atravessando, passando, caminhando com sua costa virada para nós. Mas de onde estávamos certos que ela não havia ela não tinha pés. Ela estava flutuando através de uma porta, de uma parede, no final de um beco cego. Nós saímos correndo daquele lugar. No dia seguinte, eu tive um acidente quando eu pilotava a minha motocicleta, a minha moto, e a minha jaqueta de couro rasgou-se. Realmente eu tive uma má sorte. É claro, eles amaldiçoam as pessoas, eu sei. São as coisas ruins. Eu já passei por isso aqui, eu sei. A música do diabo. Escrito por um cara de 39 anos. Eu sou um ateísta, eu não acredito em Deus. E eu certamente não acredito em fantasmas. Entretanto, eu sou muito interessada em saber o que faz as pessoas acreditarem nessas coisas. Eu quero saber por que as pessoas veem certas coisas, ou encontros com fantasmas. Eu sempre tentei analisar e não achei nenhuma resposta para isso. Então, quando eu escuto as pessoas falar sobre esses encontros com o mundo espiritual, eu sempre prestei atenção. E um desses muitos casos fascinantes que eu vi, em particular, foi a história de um amigo, de um irmão de um amigo meu. E tem a raiz na cultura cristã. De acordo com meu amigo, cujo nome eu não irei falar, o irmão dela, então era uma amiga. O irmão dela era muito interessado no rock and roll, aqueles tipo de heavy metal. Ele era apenas um adolescente, mas ele tinha esse grupo de amigos na escola, a qual ele misturava. Essa é a idade. E eles eram muito bagunceiros. Eles iam para os shopping centers, e usavam aquele tipo de roupas ridículas, e sempre estavam se metendo em brigas com outros gangues, com outros membros de outras gangues. A família dessa amiga era desse tipo, que era muito liberal. Ambos pais, né, os pais dela trabalhavam, e contanto que as crianças dessem bem na escola, estava tudo bem. Eles não interferiam muito nos amigos, nas companhias que eles mantinham. Então, o irmão dela era muito independente. Ele vivia sua vida. Então, o ano passado, em setembro,
a personalidade dele mudou. Ele foi sempre assim, do tipo aventureiro, atrevido e muito assim extroverto. Eu o vi uma vez e vi que ele era um pouco rebelde. Parecia assim um garoto que era muito assim experiente com a vida lá fora. Eu realmente não consigo entender como que a família deixou isso acontecer com ele. Exatamente, isso é chamado de aquele descuido de pais e mães que não cuidam. Aqui tá cheio. 5, 6 anos as crianças são obrigadas a pegar transporte público e ir para a escola. Eu levava os meus filhos, mesmo pertinho de casa, eu levava eles, fazia questão de levá-los, trazer da escola, mesmo com tanta coisa para fazer em casa. E foi 4 filhos, ok? Esse aí, apenas um filhos, eles não têm a capacidade de tomar conta, nem o pai nem a mãe, porque sempre interessado, não dão cria e depois largam, como se fossem galinhas. Eles só estão interessados em fazer dinheiro. Por isso que as crianças, que os jovens vão à perdição. E depois vem as drogas. Depois eles perguntam onde eu fui, onde deu errado, o que eu fiz para merecer isso. Eles não querem aceitar que eles, como pai e mãe, eles têm uma grande parcela de culpa no que seus filhos tornaram-se. Foi numa sexta, mais ou menos meia-noite. Minha amiga estava lendo um livro quando ela ouviu o seu irmão mumbling, quer dizer, falando alguma coisa, umas coisas estranhas em seu quarto. Curiosa, ela foi investigar. O diabo é assim, os luciferianos é um grupo, não é apenas um ser, certo? Ele não, isso é um grupo, é uma manifestação, a multiplicação desse ser. Ele se multiplica e muitas facetas dele se multiplicam, né? Que chama-se como se fala assim, das partes deles, é como se fosse uma ameba, se multiplica. As fractais deles, fractais. Então, o que acontece é que quando eles veem que os jovens não têm guias, não tem uma mãe ali, não tem um pai amigo para dar-lhe atenção, o diabo vem e engana aqueles jovens com música assim de heavy metal, ou diz que é o amigo deles. Eles fingem ser teu amigo, mas eles não são teus amigos. Tudo que eles querem é colocar você num poço do desespero, num poço da confusão, num poço da depressão, num poço da miséria, no poço das drogas, das intrigas, etc. Ok? O diabo, ele não te ama. Os luciferianos não te amam. Não importa o quanto eles tentam dizer que eles amam, mas eles não amam, ok? Tudo que eles querem é usar jovens e colocar aqueles jovens na perdição, ok? Sexo promíscuos, homossexualidade, drogas, bebida alcoólicas, tudo isso é perdição. Eu sei que parece o diabo te engana, te fazendo aproveitar tudo isso, achando que você está abafando, que você é o super, você sente-se imortal no meio eu vou dizer assim, do pecado, né? Como as religiões falam, pecado. No mundo da perdição, você se acha super, você está literalmente gozando a vida, mas um dia você vai cair na real. E você vai ver quanto você perdeu em sua vida. Isto é, se alguns de vocês
sobreviverem até lá. Espero que sim. Espero que acordem enquanto é tempo. Então, ela, curiosa, ela foi investigar e ao abrir a porta, ela viu seu irmão mais novo tremendo no canto da parede, coitado. Ele estava, como se fala aquele negócio, gosmando, estava saindo espuma do canto da boca dele. E seu rosto estava pálido, seus olhos estavam abertos. Eu acho que isso também foi de drogas, overdose. Como se ele estivesse olhando para algo assim, em horror, sobre seus ombros. Ele parecia horrível. Ela estava muito amedrontada, muito assustada. E correu para falar para seus parentes. Eles saíram correndo para o quarto do irmão dela, só para vê-lo dormindo imperturbado em sua cama. E o engraçado é que ele parecia muito normal, nada parecia errado. E minha amiga levou uma baita de um sermão de seus pais por falar porcaria, por ter falado porcaria entre aspas. Sua mãe falou que ela estava imaginando muitas coisas e também falou que todas essas seus late nights, que quer dizer ficar acordada durante a noite, a fez ver coisas e estava começando a influenciá-la. Mas minha amiga sabia melhor. Ela acreditou no que seus olhos haviam visto. Então, ela decidiu manter um olho e observar seu irmão. Ela sabia, ela sentia que tinha algo errado nele, e o tempo iria provar que ela estava certa. Porque noites após noite, o irmão permaneceu quieto e reservado. Muitas das vezes ele escondia-se em seu quarto e ficava lá melancolicamente, coitado, durante as refeições. Tem muita criança aqui assim. Ele comia muito pouco, mas os seus pais não percebiam, e eles percebem. Teve um caso de uma mulher que ela era, não sei se foi uma escritora ou uma mulher que trabalhava na TV. Ela falou dos pais dela, que ela foi criada em um meio de uns pais que eram uns pais como relaxados, uns pais que não ligavam, que só viviam gambling. Gambling quer dizer jogar para jogos de azar assim na mesa, chamada de mahjong. Eles brincavam a noite toda por dinheiro, não é por brincadeira, por dinheiro, para ver quem ganha mais dinheiro naquele jogo. Então, teve uma vez que a irmãzinha dela cortou-se no jardim, saiu muito sangue, sangrava. Aí ela foi, mãe, ela estava com 6 anos, ela tem que cuidar dos irmãos mais novos. Ela foi lá, mãe, pai, a irmã, que eles falam assim no nome da irmã, não falam irmã, mas falam no nome diminutivo. A minha irmã mais nova cortou-se. Ela cortou, ela está sangrando. A mãe e o pai fez uma menção assim com as mãos, dizendo, vai. Pai, mãe está ocupado, vai, não perturba não, vai lá, vai, tá tudo bem. E continuaram blá, 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 na mesa e jogando. Isso é quanto
os pais, a maioria dos pais aqui são, quando eles não são tão, assim, como se fala aquele negócio, insuportáveis, puxa as crianças para estudar e batem neles se eles não passarem nas provas, ou mesmo tirar umas marcas que seja 50, que eles dizem são, como se fala aquele negócio lá, eles dizem que são fracas. Se as meninas vierem com a marca, os meninos vierem com marca de 50, eles não vão aceitar, eles vão bater muito nos filhos. Eu não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas quando eu vim pra cá era um horror. Os abusos contra as crianças, quantas crianças morriam em uma semana aqui. Até que o governo decidiu fazer uma medida mais restritiva para impedir essa onda de abuso às crianças. Então, seus parentes não ligavam, apenas minha amiga percebia tudo isto. Ela suspeitava que seu irmão estava sendo possuído. Ela subsequentemente foi para um padre e pediu sua ajuda. Ele estava atendendo serviços numa igreja aqui carismática. E ela achava que seu irmão estava sob a influência satânica, e não se pode brincar com isso. O padre falou para ela para olhar por assim sinais de coisas satânicas em seu quarto quando ele for para a escola. O padre também falou que deveria haver algum artefatos malignos dentro da casa que funcionava como um canal ou um portal para a presença demônica. Então ela começou a procurar, quando ele não estava em casa, claro. Ela começou a vasculhar através de seus cômodos, suas gavetas, armário. Ela realmente não sabia o que ela estava procurando. E por chance, uma tardezinha, ela achou esse cassete tape, né? Naquele tempo era aquele cassete tape dele, com fotos mórbidas, macabras do oculto. Tinha cabeça de crânios, cabeças de esqueleto, tinha sangue, animais, sacrifício de animais, sexo. Você poderia imaginar, tudo estava lá. Minha amiga ficou muito suspeita quanto a esse cassete. Ela levou e mostrou para o padre. Ele confirmou que era um objeto satânico. Ele levou uma máquina de recordar especial que ele havia tirado da igreja. Ele falou que isso poderia usar para colocar os sonhos de frente para trás. Esse tape era um tipo de backward masking tape que lia os outros tapes de cabeça para baixo, de frente para trás. Minha amiga falou para mim que esse backward masking tape era para colocar uma mensagem, um tipo de música. Quer dizer, ela recordava a música dele e colocava naquele tape que ele poderia cantar, passar de frente para trás. Essa mensagem fez sentido quando ela começou a olhar de trás para frente.
E foi como o Satanás conveio, passou sua mensagem para seus adoradores. E eles eram subconscientemente. E esses jovens ouviam suas vozes subconscientemente, mesmo sem eles não perceber. De qualquer maneira, o padre passou o tempo de trás para frente para minha amiga. E parecia uma coisa assim muito esquisita. Ela falou. A música parecia assim um tipo de estática, de zunido, um zumbido. Parecia ratos brigando. E daí, a alguns pontos, ela pôde ouvir alguém falar. E parecia algo assim muito devagar, mas parecia uma voz muito grossa, que estava cheia de ódio e desgosto. E parecia como se a pessoa estava cuspindo essas palavras veementemente. Havia uma parte a qual falava 666. Esse já é o velho 366. E outra parecia que dizia: eu amo o anticristo. Eu amo o anticristo. Mas o mais horrífico de tudo isso foi a mensagem, que parecia muito clara. Não havia nenhum engano nela. A voz gritava: o Pai que está no inferno, santificado seja, maldito seja seu nome. Pode ser, né? Não é? Ele não pode ser santificado. Maldito seja seu nome. Isso foi um choque para minha amiga, que começou a chorar histericamente. O padre, entretanto, a confortou, e falando que isso era algo que ele podia resolver. Eles então destruíram o cassete num ato naquele lugar e começou a rezar para a deliverança do irmãozinho dela. O padre pediu que o grupo fizesse prayer na intenção do irmão dela também. Depois de algum tempo, parecia que o irmão dela recuperou-se e ficou sendo um cristão. Bem, mais ou menos. Ele ainda sai com os amigos em gangue para shopping. Eu vi ele recentemente aqui no centro. Ele estava fumando e falando com alguns delinquentes. Eu não sei quanto dessa história é verdadeira, mas minha amiga nunca para de mencionar quando ela tenta compartilhar comigo as suas visões religiosas. Eu pessoalmente acredito que deve haver alguma razão psicológica nisso. Eu ainda estou analisando. Deve ser também, quem sabe, que a mulher também esteja fascinada e fanática por religiões, e porque o irmãozinho dela comporta-se de outra maneira, né? Sai de casa e brinca com rock. Aí ela imagina que ele está possuído, mas nem sempre é o caso, mas deve ser, eu não sei. Talvez ou ela esteja louca, ou seja verdade.
escada por um cara que era um soldado. Eu trabalho como se fala, naqueles corpos de bombeiro. E eu trabalho naquele negócio lá onde fica a colina, onde fica aqueles pão de açúcar. Eu sou um escriturário, trabalho no escritório, sou também um budista. E eu gosto de coletar histórias de fantasmas como meu hobby. Recentemente eu venho sido atormentado, assombrado por algo no meu local de trabalho. É a escadaria. Existem muitas versões de que aconteceu naquela escada no passado. Algumas pessoas dizem que uma mulher cometeu suicídio lá. Outros já falam que ela caiu da escadaria e quebrou seu pescoço. E existem até aqueles que dizem que as cinzas dos mortos foram enterrados dentro dos tijolos que foram feitos a construção, o edifício. Pode ser, eu acho que foi isso aí, a última versão deve ser certa. E as tiazinhas que trabalham no local mencionaram algo sobre ver um espírito feminino toda em branco. Eu sempre levo tudo isso muito a sério, porque essa escadaria não é muito usada, sendo locada atrás. É fácil de evitar esse lugar. Mas chegou uma vez que eu senti uma tentação de brincar com fogo. Nós sempre fomos para lanchar e a gente ia para o elevador dos fundos. Nesse dia em particular, aconteceu que o elevador estava fora de ordem, não estava a funcionar. E para poder pouparmos o tempo, ao invés de ir para o fronte do elevador, meu colega sugeriu que a gente pegasse aquela escadaria, fosse pela escada, melhor, descesse as escadas. Eu objetei. Eu lhes disse para não ir lá, porque poderia ter uma possibilidade de a gente se encontrar com um fantasma. Como eu esperava, meus amigos ficaram zombando de mim, não é para pouco, zombando de mim. E para não pegar mais mico, eu decidi fazer o que eles queriam. Até então tudo bem. Mas quando nós chegamos no 7º andar, um pouco abaixo do 6, eu senti como se tivesse uma pressão ali nas minhas costas. Isso me deixou assim, me pegou de surpresa e me deu um empurrão que eu não esperava. Eu caí. Para meu alívio, meus amigos foram capazes de me pegar em tempo e me ajudar.
eu não tive dúvida que eu não estava sozinho. Também com seu medo, meu amigo, quem não cai? O Espírito fez. O Espírito, na verdade, queria que eu quebrasse meu pescoço, caísse, quebrasse meu pescoço. E eu senti como se eu visse assim uma risadinha embaixo da escadaria, que me deixou totalmente mole nos meus joelhos, deixaram meus joelhos sentir-se como se tivesse mole, tremendo. Nós retornamos do nosso almoço e nós falamos para o chefe o que aconteceu. Ela confirmou dizendo, sim, nós mudamos para cá. Havia um altar ali, um altar, né, que eles colocam ídolos por isso. Havia um altar ali no level da escadaria, que a gente oferecia galinha, vinhos e essência para alguns espíritos. Por isso, oferecendo oferendas para o demônio, por isso. Você pode ter certeza que nós não mais vamos para a escadaria novamente. Aí o homem falou, próxima vez pega o elevador. O Bomon, ou velho xamã, enviado por uma mulher de 32 anos, que é de outro país, não é desse lugar, é de Brunei, mas são pessoas malaia também. Eu sou uma cidadã de Brunei, Darussalam, que é perto aqui, fica um país aqui perto da Malásia, e elas aparentam ser também Malásia. E viemos em uma visita curta para Singapura. Eu gosto de ler esse completa coleção as histórias de fantasma da Singapura algum tempo atrás e achei ser muito legal, muito entretido. Tem várias ocorrências xamanísticas mencionadas nesse book, nesse versículo, nessa coleção, que eu posso me identificar. Algumas ocorrências frequentemente aconteceu em meu país. E eu não estou surpresa, claro, né? Vocês todos adoram essas coisinhas. Eu não estou surpresa que a Singapura tem essas coisas, acontecem coisas similares. Essa porcaria de cabelo tá sempre caindo nos olhos e não tem nem... como se fala aqui? Vento. Tem que cortar essa porcaria de cabelo. Então, sabendo que os poderes do mal existem em todos os lugares, lógico, eu acredito que o acontecido, o evento que vai a seguir, que me permitiu ficar mais tempo aqui no país, irá interessá-lo imensamente. Quando nós chegamos na Singapura, eu havia originalmente planejado para ficar apenas fortnight. Fortnight são 14 dias com minha irmã, que é casada com um cidadão da Singapura. Ela agora tem PR, que é a permanência como eu. PR, que é um permanente residente como eu. Ela e o marido dela moram em um condomínio perto da Holland Village. E nós
Lá é um lugar chique, Holland Village é um lugar chique. Antes só tinha holandês lá e gringos. E eu aproveitava a minha estadia aqui tremendamente, indo passear para ver as atrações e me indulgir no shopping, nas extravagâncias dos shoppings. Minha irmã tinha uma empregada, era uma empregada part-time. Ela era uma senhora amigável, malaia, que morava em uns blocos não muito longe de onde a gente morava, que vinha mais ou menos 2 vezes a semana para limpar a casa e lavar roupa. Entretanto, um azar, uma misfortuna, um azar, caiu sobre a sua filha, uma menina de 17 anos, chamada Hamima, que tinha pouca educação, não tinha educação nesse quesito, quer dizer, escola, não tinha muita formação colegial, e ficava em casa tomando conta da casa, limpando a casa enquanto a mãe vinha trabalhar. E ela era muito eficiente nisso. E era o dever da mãe colocar a menina na escola. Isso aconteceu quase no final da minha visita, no final de semana, quando a empregada não veio aquele dia para trabalhar. Minha irmã então estava muito agonizada, com muita raiva, e ficou sem paciência e começou a telefonar várias vezes: vai trabalhar tu, mulher preguiçosas. Ô bichinha preguiçosa aqui, umas malandra nata. E ela não parava de telefonar para a empregada. E ela queria saber por que a empregada não veio para trabalhar. Apenas para ouvir umas lágrimas, uns lamentos incoerentes que ela não entendia. Tudo isso deixou a minha irmã totalmente irritada e inconfortável. E sendo uma fofoqueira, ela decidiu pagar uma visita à empregada, algo que ela nunca fez antes, e me chamou para acompanhá-la. Nós viemos para a casa dela, a qual estava fechada e segura. Nós batemos fortemente na porta, mas ninguém abria. E depois de várias discussões com várias palestras lá com os vizinhos, nós pudemos entender a severidade da situação. Eles falaram que Hamima havia sido enfeitiçada por um bombom que morava perto delas. Eu não creio nisso. Ele era um senhor já de idade malaio, ou um curandeiro, como é chamado aqui, medicine man, curandeiro, ou um witch doctor, também chamado como witch doctor, curandeiro, etc., que vivia perto aqui em outro bloco, no mesmo local onde elas moravam. Aparentemente era um velho solteiro, é um velho pedófilo também, que vivia sozinho e meditando o dia inteiro, deixando sua casa apenas quando convidado para fazer rituais e exorcismo, ou para fazer algumas curas no distrito. Ele era famoso por seus poderes paranormais.
E ele era conhecido de fazer milagres com grandes dificuldades. Fazia milagres com qualquer dificuldade, não importa quanto difícil fosse. Ele tinha um talismã, pedras mágicas, a qual ele fazia ela girar no seu prato, para assistir em seus rituais, para assisti-lo em seus rituais. Ele era uma celebridade entre aqueles povos e todo mundo naturalmente o admirava. Geralmente as mulheres iriam para visitá-lo, para procurar saber mais sobre os seus mistérios da arte. As menos inteligentes, mais mercenárias de todas, pediam para poderes financeiros, pedia para assistir em tarefas, em coisas que davam razão a finanças e ao dinheiro. Menos inteligente, só idiota. Menos inteligente fazer armação para homem. Que mulher burra. Então, para ficar bonita, aqui até fazem magia para ficar bonita, porque são feias que a maioria. E para amarrar macho também. E elas acham isso legal, bonito, lindo, né? Agora para dinheiro é algo errado, menos inteligente. Que mulher burra. Ramima era uma dessas primeiras que ia frequentemente visitar a casa desse Bomon, e ela ficava lá 1 ou 2 horas com ele. Então Ramima ia lá para pedir dinheiro, para fazer magia para ganhar dinheiro, coitada bichinha. Terminou sendo charme pelo velho. O velho enganou ela, dizendo que ia dar dinheiro para ela se ela ficasse com ele. Minha irmã, a empregada da minha irmã, a princípio, não notou nada inusual. Afinal, era beneficial ter um Bomon, um xamânico, né, com bons termos para sua filha. Entretanto, ela notou algumas mudanças em Ramima depois de algum tempo, incluindo um olhar que não era dela, e quando ela fazia o serviço de casa, como se ela tivesse hipnotizada. A empregada suspeitou que algo estava errado, mas nada concreto que ela podia fazer, a qual ela não tinha nenhuma escolha a não ser deixar ir, levar. Até um dia que Ramima falou para a mãe que ela queria se casar e que o homem que ela amava era o velho Bomon. A mãe ficou chocada. Isso não era algo ordinário, não era um romance ordinário. Ela sabia que o velho era feio e velho, e eles não eram compatíveis para uma menina de 17 anos. Claro, o velho é um pedófilo. É comum aqui. Não havia nada que Ramima poderia ter visto nele. Que ela era uma menina bonita, jovem e amigável. Então a empregada pediu ajuda a outros Bomon, mas nenhum ajudou ela. E nada que eles podiam fazer, eles disseram. A menina estava feitiçada por Ginins, ela falou.
ela tentou à força restringir sua filha. E ela tentou todos os modos de manter a menina em casa. Mas a menina não trocava de ideia e decidiu sair de casa. Dentro de 3 dias, ela casou-se com Beaumont. Para o horror da mãe, Jemima até severou todos os tipos de laços com a família. Disse que não mais queria ver a família e os irmãos pequenos. Ela seguiu seu próprio caminho. É comum aqui na Índia. Aqui é comum. Elas não têm muito respeito às mães. Elas não dão valor à família. É comum. Também quando arrumam um macho, é assim. E quando elas arrumam dinheiro, o macho. E Jemima recusou-se de reconhecer seus parentes e amigos. Quando ela os encontrava, todo mundo dizia que ela estava sendo possuída e ela mudou muito, ela não era a mesma pessoa. Rumores como consequências ficou espalhando-se pela redondeza. As fofocas ficaram se espalhando que o Beaumont ficou impressionado pela beleza e a juventude de Jemima. Uma versão foi que uma noite ele colocou um tipo de magia nela para trocar sua personalidade. Quer dizer, eles tiram o espírito da pessoa natural e colocam outro espírito. E isto seduziu o espírito e fez ela casar com ele. Agora, ela estava sendo uma escrava do Beaumont, do velho feiticeiro. Minha irmã, sendo prática, logical, um tipo de uma, não acreditou no que os vizinhos estavam a falar. A minha parte, devido a minhas prévias experiências com coisas assim similar, meu coração foi para Jemima, a infeliz Jemima que teve esse tipo de destino. Eu tentei ajudá-la. Nós esperamos para a empregada voltar. Minha irmã queria dar um esculacho na empregada por não ter vindo trabalhar. Eu tinha a intenção de ajudá-la. Eu, por minha vez, tinha a intenção de ajudar a mãe e a filha daquele velho maligno. A empregada retornou, mas ela chorava tanto com as suas outras 2 filhas menores, mais nova, que nós decidimos confortá-la. Ela foi lá novamente implorar para a menina voltar para casa, para ficar sendo como uma família. Apenas de ver a porta sendo batida na cara da mãe por sua por sua própria filha. Isso aconteceu comigo, isso acontece com a bichinha aqui. Fui lá, pedi para ela voltar, tava com um cara lá, um asiático também, como o pai dela. Fui lá, bati na porta, mandei voltar. A bicha não quis voltar, a bicha também com 17 anos, 16 na época, com um pedófilo de 21 anos, malaio também como um pai. Mandei voltar, bateu a porta na minha cara, sujeita.
Aí eu disse, deixa, cachorro, um dia tu vai precisar de mim. Depois a cachorra, quando apareceu grávida, veio ficar em casa. Eu criei a filha dela. São assim aqui. Quem não sabe é aqui. É assim, as bichinhas aqui. Então, no final, o cara deixou ela com a filha grávida, não deu um centavo. O cara mais velho com ela, com 22 anos na época, que era amiga da irmã dela mais velha, trabalhava no mesmo precinto de trabalho com a irmã dela mais velha, conseguiu seduzir ela e a bichinha safada consentiu. Engravidou, largou ela. Eu que cuidei dela e cuidei da criança dela. No final, o cara deixou ela, depois passou ano, quando a menina já estava com 13 anos, ela arruma um cara, um inglês mais velho do que ela, uns 15 anos mais velho. Dessa vez ela está com 25 anos, conheceu o inglês com 25 anos, que a menina dela estava crescendo. E esse ano 2 anos atrás ela casou e esse ano ela migrou para a casa do marido dela, inglês, que aceitou ela e a menina de 13 anos. Eu até tô com medo também da menina lá, eu tô com medo. O pior de tudo, ela bloqueou eu do Facebook dela, bloqueou o meu fone, não quis aceitar o meu fone, porque eu queria sempre estar lá para perguntar como é que está tudo, se precisa de ajuda, alguma coisa, me bloquearam. Então deixa pra lá. Só desejo o bem. Mas gente ruim um dia leva a karma, cedo ou tarde. Principalmente com a própria mãe. Então, ela foi lá para mendigar a filha para votar. E a filha bateu a porta na cara da mãe. Isso tem nada a ver com feitiço, não. Isso é safadeza mesmo. A bicha é ruim. E olha que essa aqui ainda ajudava a mãe. Essa aqui, a minha, nunca lavou uma colher dentro de casa. Nunca lavou uma colher. Não ajudava em nada. Nem nas finanças, nem a pagar luz, ajudar a pagar a luz, pagar água, nada. Ou não lavava um prato, não varria um chão, nada, não ajudava nem a filha. Nós estávamos muito perturbada de ver a empregada assim, tão dejectada, tão infeliz, tão miserável, chorando sem parar. Minha irmã até sentiu um pouco culpada de ter tratado ela daquela maneira. Ela deu para a empregada um pouco de dinheiro e foi embora. Ela não queria nada a ver com essa história de supernatural e com o problema da empregada. Ela foi embora. Eu me simpatizei com a empregada e falei para minha irmã. E ao invés de voltar para Brunei no mesmo instante, eu fiquei para trás. Eu fiquei mais tempo aqui no país para encontrar-me com a empregada a cada 2 ou 3 dias, oferecendo a minha simpatia, o meu conforto para ela e a aconselhar em várias técnicas de tentar ajudá-la com essas influências mágicas. Isso são métodos que os vilarejos, as pessoas das vilas lá do interior, os povos tribais usam para afastar charmes românticos, charme do amor. Mas parece que esse velho feiticeiro era invencível
E eu tinha certeza que a própria mãe também visitava esse velho. Não importa que remédio a gente fazia, o Beaumont nós que nós empregamos também. Nós fomos procurar outros Beaumonts e nada resolveu. Ramima, o destino de Ramima continuou selado. Não havia nenhum jeito ao qual a gente poderia ajudá-la. Eu desisti e retornei para Brunei. Eu espero que isso sirva como lição para os jovens, com essas meninas jovens e inocentes, para relembrá-la, para não facilmente ser levada por velhos feiticeiros, cuja história familiar a gente não sabe de nada. Eles devem estar. Eu acho que elas permitiram se deixar levar e ser seduzida e cair nas garras do controle das forças do mal. Exatamente. Também por ser safada. Primeiro, a pessoa é safada. E segundo, é o charme. Mas aí a pessoa deve ser safada para aceitar tudo isso. Essas bichinhas aqui são safadas. Mas eu acho que ela já se arrependeu. Já se arrependeu de ficar com o velho. Da idade do avô dela. Aí o velho aqui, que é o escritor, que ele também é um velho que eu sinto, falou, típico de velhos, talvez a menina apenas se apaixonou pelo velho. Quer dizer, não tem argumento para ter, não é? É porque você também é velho, né? E pedófilo safado. Essas peças aqui são a maioria pedófila. E nada é feito contra eles. Essas leis também aqui não quer dizer, funciona muito menos do que o Brasil. Lei de posse ou patroa, cantada por um cara de 28 anos. Vai a seguinte: meu primo falou que sua patroa era um monstro. Ele, a princípio, eu pensei que ele queria dizer que ela era uma pessoa que ela não prestava. Mas depois eu fiquei sabendo por quê, literalmente. De acordo com ele, havia uma noite que ele um dia que ele teve que fazer hora extra no escritório. Já era noite e ele era o único no escritório. De repente, ele sente um tap nos seus ombros. Alguém tocou nos seus ombros. Ele vira-se e vê a sua patroa, mas ela tinha os dentes pontiagudos. Parecia uma vampira. Ela o ordenou a tirar seus sapatos. Ela jogou ele no chão e pegou seu dedão do pé e começou a chupar e sugar e sugar. E ele desmaiou. Quando meu primo acordou, ela já não estava mais lá. Na manhã seguinte, ele parecia normal novamente, mas ela o alertou para não falar nada a ninguém sobre isso. E foi por isso que ele teve uma promoção no emprego. A patroa promoveu ele. E por isso que ele tem muito medo dessa mulher. E ele foi promovido, por isso que ele não está
reclamando.